Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje iremos tratar de um assunto polêmico. Exatamente isso que você ouviu, polêmico. Será que tatuagem é pecado ou não? A gente vai ver hoje o que era essa marca no Antigo Testamento, o que era essa marca no Novo Testamento e a gente vai ver se tatuagem é pecado ou não. Lembrando que quando a gente fala de algumas coisas que eram feitas no período bíblico e que a gente usa até de anacronismo para poder falar que isso é errado ainda hoje, naquele período não era limitado apenas por uma coisa estética, mas sim por algo que era religioso e cultural. Porque aqui no Brasil, se você usar um anel ou dois anéis ou o que seja, não vai ter valor algum, não vai ter simbolismo nenhum. Não generalizando, tem pessoas que usam, mas na sua grande maioria as pessoas que usam não tem nenhum simbolismo por trás disso. Por exemplo, eu uso o anel de caveira, como vocês podem ver aqui, mas não tem nenhum simbolismo, simplesmente porque eu gosto de caveira. Logo, segundo alguns legalistas e moralistas, eu sou uma pessoa condenada ao inferno por conta disso. Mas segundo as escrituras, como que funciona essa questão? Será que ela fica presa no quesito apenas cultural e religioso? Ou será que isso acaba ultrapassando a cultura e época? Será que isso realmente é aplicável a nós? Hoje a gente vai ver através de um canal do pastor presidente Luiz Arthur. Ele é pastor presidente do Ministério Assembleia de Deus, Jesus e a Luz Divina. Ele já foi meu professor de teologia. Ele já me deu algumas aulas de grego também. Eu atualmente não sou mais pentecostal. Eu saí da igreja pentecostal, estou numa igreja presbiteriana. Mas ele foi um homem muito sábio, que me ensinou várias verdades em relação da teologia, em relação do discernimento que devemos ter dentro das visões teológicas. Este aqui é o canal dele, Teologia Prática Luiz Arthur. E a gente vai ver o vídeo dele sobre tatuagem. Aqui, ó. Posso fazer uma tatuagem? Eu assisti esse vídeo e o vídeo ele está bem explicadinho. Eu até pensei em fazer um vídeo focado nesse tema. Só que daí, como ele postou primeiro do que eu um vídeo relacionado a isso, eu decidi deixar por conta que tá muito explicadinho. Aqui vocês vão entender de ponta a ponta se é pecado ou se não é. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, convido vocês a irem na descrição do vídeo, que lá estará a minha chave Pix, onde vocês poderão enviar um valor considerável ou até mesmo alguma dúvida que vocês tenham ou alguma dica de vídeo. Eu postei um vídeo fazendo react do Monark e deu bom, deu bastante visualizações. Se a gente for ver todo o conteúdo do canal, esse vídeo é o segundo que mais tem visualizações. O primeiro é o bode Azazel. Então, se vocês quiserem algum vídeo de react, algum vídeo sobre determinado tema, é só mandarem aqui mesmo nos comentários ou através do meu e-mail, ok? Bora pro nosso vídeo? Olá pessoal, mais um vídeo aí para o nosso canal e nesse vídeo, Deixa eu diminuir a qualidade aqui, pessoal, porque o meu computador roda, quer dizer, a minha internet roda 720, só que toda vez que eu gravo no OBS não fica muito bom não, dá umas travadinhas aqui. Então eu vou voltar aqui o vídeo com uma qualidade inferior, mas mesmo assim vai dar para assistir, ok? olá pessoal, mais um vídeo aí para o nosso canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre o seguinte tema: o cristão pode ou não ter tatuagem? É claro que muitas pessoas, muitos vídeos nós temos aí
em outros canais que falam sobre esse tema, que discorrem sobre esse tema. E eu quero deixar minha contribuição para trazer mais luz sobre esse assunto. Porque uns dizem que pode, outros dizem que não, e às vezes nós ficamos sem saber quem está com a razão. Então, nesse trabalho, eu procuro mostrar à luz da Bíblia o que de fato ela diz sobre essa questão e se de fato ela proíbe ou não o uso de tatuagem. Então, meu intuito aqui não é nem esgotar o assunto e nem ser a última palavra sobre essa questão, mas trazer mais luz sobre esse tema. Então, vamos analisar esse tema à luz da Bíblia. Então, para analisar esse tema... Pera aí, pessoal. Ele passou um slide aqui, ó. O cristão pode ou não usar tatuagem à luz da Bíblia? Ela condena o uso da tatuagem? Então esse aqui é o primeiro slide dele aqui, que passou rapidão e eu preferi voltar. Então, para analisar esse tema, eu parto das seguintes premissas. Primeiro, vamos analisar a passagem de Levíticos 19, 28 no seu texto hebraico, como que ela está escrita no texto hebraico. Vamos analisar o contexto histórico em que o texto foi produzido. Gente, rapidinho. O pastor Luiz, ele tem um conhecimento muito profundo no hebraico e no grego, tá bom? Ele realmente é confiável na questão do hebraico e grego. Ele é professor dessas línguas originais. Por isso que quando ele vai trazer a exposição de um texto ou a explicação de algum tema, ele vai direto nas fontes originais, que é o hebraico e o grego. Por isso que ele citou aqui, no texto hebraico. Qual momento histórico esse texto foi produzido? Quais eram as influências históricas daquele momento que levou Moisés a essa proibição? Vamos analisar o tipo de leitura. Qual é o tipo de leitura que eu faço desse texto? Eu faço um tipo de leitura descritivo ou prescritivo? Primeiro nós vamos definir o que é um texto descritivo e um texto prescritivo para nós determinarmos se a leitura que vamos fazer de Levíticos ele será descritivo ou prescritivo. Por último, vamos analisar o aspecto cultural, ou seja, isso que foi escrito em Levíticos 19, 28, ele está preso para aquela cultura do século XV antes de Cristo, ou ela transpassa ao longo do tempo, passando por todas as culturas e chegando até a nossa. Então, ela está presa àquela cultura ou ela transpassa a cultura e chega até aos nossos dias. Então, como eu disse no início, esse tema ele vem à tona no seio da igreja sobre o uso dessa tatuagem, se pode ou não usar a tatuagem, se é permitido ou não usar a tatuagem. Então, o intuito desse trabalho ou desse vídeo é lançar luz sobre esse tema. Então, vamos analisar no texto hebraico. A palavra em questão que nós vamos analisar é essa daqui, Vou retovet, e a outra KK. Então são as duas palavras que aparecem no texto. Esta primeira palavra aqui, Vou retovet, é incisão ou laceração. Esta outra aqui, KK, ela aparece como inscrição ou tatuagem. É melhor traduzir como inscrição. Uma inscrição que era feita na pele do indivíduo por meio das lacerações. Ou seja, eram feitos cortes na pele do indivíduo e aqueles cortes eram preenchidos com algum tipo de tinta, e quando aquele corte cicatrizasse, então aquela tinta que já estava imprimida no indivíduo, ela iria formar ali uma imagem ou então uma palavra. Então esse é o primeiro ponto que nós estamos analisando no texto hebraico. A tradução, e essa primeira é uma tradução minha mesma, tradução livre. E incisão pelos mortos não fareis no teu corpo, e inscrição de tatuagem não fareis em ti, eu sou o Senhor.
Almeida Revista imprensa bíblica, traduz assim: não fareis lacerações. Aonde eu coloco incisão, o tradutor coloca lacerações na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca, eu sou o Senhor. Então, o que Moisés está deixando bem claro? Que não era para se fazer nenhum tipo de incisão ou de laceração ou de cortes pelos mortos. E por que pelos mortos? Porque fazia parte do culto pagão fazer lacerações no corpo, cortes no corpo, e fazer algum tipo de inscrição, algum tipo de imagem, fazendo parte do culto fúnebre do indivíduo. Então nós resumimos aqui o primeiro ponto. Analisamos no seu contexto do texto hebraico para a nossa tradução. Vamos analisar o contexto histórico desta palavra. Tanto essa palavra que aparece Vou, Retovit, como Kk. Como que elas foram usadas dentro, por que elas foram, qual era o momento histórico em que esse texto foi produzido. Então esta palavra traz o sentido de incisão, laceração no corpo. E mesmo que algumas traduções a coloquem como tatuagem, devemos ter em mente que não são as tatuagens como nós conhecemos hoje. Então o que você conhece hoje como tatuagem, algo mais trabalhado, algo mais técnico, não era o que acontecia naquele período. Aqui essas incisões no corpo tinha como finalidade, primeiro, adoração a ídolos. Então alguém, quando prestava uma homenagem ou adorava alguma divindade, ela fazia no seu corpo algum tipo de inscrição ou algum tipo de figura identificando-se com aquela divindade. Era laceração feita com ferro na pele ou cortes profundos na pele em rituais pagãos pelos mortos, como está lá no texto. Como nós falamos, fazia parte do culto fúnebre pagão fazer esse tipo de ritual pelos mortos ali, como que se você quisesse dar uma ajuda, um tipo de absolvição para aquele falecido. A Bíblia de Estudo de Defesa da Fé, por exemplo, traz a seguinte nota de rodapé: lacerações e ferimentos físicos estavam incluídos nos ritos da adoração de fertilidade a Baal. E aí a gente lê lá em 1 Reis, no capítulo 18, e o versículo de número 28, aonde Elias faz aquele desafio aos profetas de Baal, e está dito no versículo 28 da seguinte forma: e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam, ou faziam incisões ou lacerações nos seus corpos, com facas e com lancetas, conforme ao seu costume. Ou seja, era costume dos adoradores de Baal fazer esse tipo de corte ou lacerações na pele em sinal à adoração àquela divindade. Continuando, até derramarem sangue sobre si, como que se fosse uma espécie de oferenda às divindades. Continuando a leitura, enquanto que a Bíblia Shed, em sua nota de rodapé, diz o seguinte: os pagãos cortavam os cabelos da cabeça ou da barba de certas maneiras para honrar seus ídolos ou para os ritos fúnebres pagãos. Vamos ler outro texto que está lá em Deuteronômio, capítulo de número 18 e o versículo de número 10. Vamos ver o que Moisés nos fala nesse texto. Deuteronômio, capítulo 18 e versículo 10. Entre ti não se fará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. Ou seja, esse tipo de situação em que os adoradores de Baal faziam esses cortes, faziam parte desse tipo de culto, desse tipo de idolatria a uma divindade.
Cortar o corpo era praticado para mostrar arrependimento extremo ou desespero. Então nós vemos aqui mais um significado dessas lacerações ou incisões que eles faziam no corpo. Em sinal de arrependimento extremo ou desespero. Condena-se estas práticas entre o povo de Deus. Estas proibições eram para guardar o povo de Israel de seguir as práticas supersticiosas e idólatras dos pagãos que viviam ao seu redor. Então perceba que dentro desse contexto histórico que nós estamos lendo sobre essa questão da incisão ou das restrições, ela está inserida dentro de um contexto histórico em que estava ligado ao culto pagão, em que estava ligado ao culto às divindades, em que os adoradores faziam esses cortes ou essas lacerações no corpo até que derramasse sangue, em sinal de adoração àquelas divindades, ainda no contexto histórico. Isso, de acordo com as autoridades antigas, ou os sábios antigos, era efetuado fazendo perfurações na pele para imprimir certas figuras ou palavras, e em seguida preenchendo os locais cortados com estíbio, um tipo de tinta ou alguma outra cor. Tá? Então perceba que o contexto histórico desse texto tem um contexto histórico que está ligado ao culto pagão, ao culto aos ídolos. Gente, rapidinho. Tem uma obra que eu tenho, que é um comentário histórico-cultural da Bíblia. É esse aqui. É o comentário do Antigo Testamento, histórico-cultural do Antigo Testamento, escrito por Walton, Matthews e Chavalas, e o Novo Testamento, que é o comentário histórico-cultural do Novo Testamento, por Craig Kinnear. É um comentário excelente, ele não vai cair para nenhuma vertente de interpretação, simplesmente ele vai pegar o texto, vai explicar como que funcionava ele através do seu contexto histórico, de acordo com a sua época, com a sua cultura, com tudo aquilo que realmente envolve a questão por trás da passagem. É um comentário que eu indico para vocês. A média de preço dele tá R$240, mas são 2 livros que, olha, compensa muito. Aqui vocês vão ter uma ideia de como que funciona o texto que o pastor Luiz citou, que é o texto de Levítico, que também ele citou Deuteronômio. Então, através desse box aqui, vocês conseguem achar todo o panorama por trás da passagem, ok? Prática de povos pagãos e como as marcas identificavam o indivíduo. Então, no Egito Antigo, eles usavam essas lacerações ou essas incisões como uma forma de superstição para afastar algum tipo de espírito imundo, algum tipo de demônio, algum tipo de agouro, de inveja, de azar. Então havia uma superstição no entendimento dos egípcios quando eles faziam essas lacerações ou esses cortes no corpo. Os gentios faziam tais marcas nos corpos para se identificar com suas divindades. Então o adorador também fazia isso para dizer: eu pertenço a essa divindade, ou eu me identifico com essa divindade. Na Mishnah é dito: um homem não é culpado a menos que escreva o nome, como está dito em Levítico. Veja que o sábio que fez essa interpretação na Mishnah, ele faz a observação: o homem não é culpado a menos que escreva o nome, como é dito lá em Levíticos 19, 18. Então, para o sábio que fez esse comentário na Mishnah, ele fala sobre inscrição, ou seja, fazia-se cortes até que formasse uma palavra. Então ele diz que isso era vedado ao povo, tá? Que os talmudistas, ou compêndio de interpretações e costumes do povo judeu, e os comentaristas interpretam do nome de um ídolo e não de Deus. E mesmo colocando o nome de Deus também será vedado ao judeu. Então o que significa Mishnah? Mishnah significa instrução, repetição. O que é a Mishnah? A Mishnah nada mais é do que um compêndio de interpretação dos sábios antigos sobre o texto sagrado.
a Mishnah ela vai se tornar base para o Talmud, que é composta de outras partes também, em que cada parte trata de uma determinada parte ou de um determinado setor da vida do judeu. Isso é Mishnah. Então, nós estamos vendo aqui que, pelo contexto histórico, essas lacerações, ou esses cortes, estavam ligados à adoração aos ídolos. Gente, rapidinho de novo. A Mishnah, a Midrash, o Talmud, vocês podem encontrar a explicação de tudo isso neste livro aqui, A Espiral Hermenêutica de Grant Osborne. É um calhamaço de hermenêutica, mas aqui contém todas as explicações necessárias para que você possa entender como que funcionava a questão da interpretação no período judaico, ok? Tanto da Midrash, quanto da Mishnah, o Talmud, entre outras coisas. Pronto. Já vimos o contexto histórico. Vamos ver como é que nós podemos ler esse texto. O que é um texto descritivo? É aquele que detalha de maneira pormenorizada os aspectos de um determinado lugar, acontecimento, pessoa, objeto ou animal. O objetivo do autor é justamente transmitir as impressões, qualidades, sensações, características e observações sobre aquilo que está sendo detalhado. Então, um texto descritivo, como diz o nome, ele só está descrevendo uma situação. Ele só está narrando, contando, descrevendo um fato que havia acontecido. Por exemplo, eu posso pegar aqui, por exemplo, a passagem de Ló, em que ele sai da cidade de Sodoma, vai embora, a sua mulher olha para trás, vira uma estátua de sal e depois eles continuam sua caminhada. Então Moisés está descrevendo um fato, ele está descrevendo algo que aconteceu. Então isso é um tipo de texto descritivo, ele só está descrevendo um texto, ele só está descrevendo uma situação, um evento. Então isso é um texto descritivo. O que é um texto prescritivo? Literalmente nos remete à noção de prescrever, caracterizando-se por algo que deve ser cumprido à risca, cujas instruções são inquestionáveis, ou seja, devemos segui-la ao pé da letra, especificamente dizendo. Um texto prescritivo, ele prescreve aquilo que eu devo fazer. Um texto prescritivo, ele dá uma ordem, ou seja, eu tenho que fazer exatamente como está sendo prescrito, ou como está sendo dito. Então, já entendemos o que é um texto descritivo, é aquele que descreve. Um texto prescritivo é aquele que determina como eu tenho que fazer algo, como eu devo proceder. Ele não está descrevendo, ele está prescrevendo, ele está ordenando que eu devo fazer daquela forma, daquele jeito. Então, diante disso, das definições dadas acima de um texto descritivo e um texto prescritivo, como devemos fazer a interpretação do texto em questão? Levítico 19:28. Devemos interpretar o texto de forma descritiva ou prescritiva? Como é que nós vamos ler hoje? Hoje, no século 21, como é que nós vamos ler esse texto? De forma descritiva ou prescritiva? Perceba que à medida que determinamos o tipo de leitura que faremos, determinará a nossa interpretação da referida passagem. Então, se você optar por ler esse texto de forma prescritiva, você está dizendo que isso é uma ordem, é uma ordenança, é algo que deve ser feito. Portanto, é pecado fazer tatuagem. Se eu ler o texto de forma prescritiva. Se eu ler o texto de maneira descritiva, eu vou dizer, não é pecado. Por quê? Porque ele está descrevendo uma situação histórica e algo que ficou preso naquele momento. Continuando. Então, há aqueles que leem esse texto de forma prescritiva.
Os que assim fazem esquecem de analisar alguns fatos importantes e acabam impondo como regra a ser seguida pela igreja. Então, aqueles que fazem leitura do texto prescritivo de Levíticos 19, 28 de maneira prescritiva, como se fosse uma ordenança, ele tem algumas dificuldades que ele tem que lidar. Quais seja? A primeira, esse texto faz parte do arcabouço que Paulo chamou de aio, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 24 e 25. Vamos ler rapidamente o que diz Paulo lá em Gálatas capítulo 3, verso 24 e verso 25. Diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Versículo 25. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Então Paulo está dizendo, a finalidade da lei, ela foi de nos conduzir até Cristo. Cristo vindo, a lei perdeu a sua finalidade. A lei perdeu o seu propósito como condutor do indivíduo até Cristo. Ora, quem lê de forma prescritiva tem que transpassar essa dificuldade, porque Levítico 19, 28 está dentro daquele arcabouço que chamamos de lei. Paulo está dizendo que ela só foi um condutor. Cristo vindo, a lei perde a sua funcionalidade como condutor, como aquele que nos leva até Cristo, aquele que é responsável por nós até o tutor chegar. Segundo, esquece do testemunho do fim da lei como regra de prática e fé. Romanos 10, 4 diz que o fim da lei é Cristo. Mateus 11, 13 diz que os profetas e a lei testificaram até João, o Batista. Hebreus capítulo 7, versículo 19, vamos ver o que o autor coloca para nós lá. Hebreus capítulo 7 e verso 19, assim diz: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Ora, quem lê de forma prescritiva tem que passar por isso daqui. Diz que a lei não aperfeiçoou e a lei não perdoou o pecado de ninguém. Então, se a lei não perdoou, não aperfeiçoou, ora, eu não posso ler esse texto de maneira prescritiva. Mas em Hebreus 10, vamos ler esse texto. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, do verso 1 ao verso 9. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, ou seja, ela fazia sombra ou para projetar os bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Levíticos 19, 28 está dentro desse arcabouço. A lei não aperfeiçoa, é sacrifício contínuo. De outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Ora, a lei sempre estava ali mostrando o pecado do indivíduo. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Aqui ele lança o Yom Kippur, que uma vez por ano o sacerdote entrava no Santíssimo Lugar, espargia o sangue na tampa do propiciatório, remindo os pecados do povo. Isso ele faria de ano a ano. Então a lei não aperfeiçoou e a lei não perdoou ninguém. Gente, rapidinho. Aqui no meu canal tem um vídeo chamado Bode Azazel. Vão lá e assistam aquele vídeo. Lá eu explico como que funciona o Yom Kippur. Beleza? Verso 4. Porque é impossível que deixa eu ver aqui, que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado
não te agradaram. Então disse: eis que venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remete lá para Gênesis. Como acima diz: sacrifício, oferta, holocausto, oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferece segundo a lei. Então disse: eis que aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Olha o que o autor está dizendo. Tira o primeiro. Quem é o primeiro? A lei. Para estabelecer quem? O segundo. Quem é o segundo? Cristo. Então, quem for ler esse texto de maneira prescritiva para dizer que tatuagem é pecado, ele precisa ler, ele precisa transpassar por essas dificuldades aqui e arrumar um jeitinho de dizer: não, Levíticos 19:28 está em vigência. Quarto, a função da lei foi para salvar. A função da lei, na verdade aqui é não, tá? A função da lei não foi para salvar o homem. Deixa eu arrumar isso aqui rapidinho, para não ficar nenhum tipo de dúvida aqui no texto. Era só um minuto, eu volto já com vocês aí, tá? Senão vai dizer aqui que a lei tinha a função de salvar, e não é essa a função da lei. A lei não tem a função de salvar ninguém. Então, o quarto ponto: a função da lei não foi para salvar o homem, mas sim para evidenciar a santidade de Deus e a necessidade que temos de um Salvador. Isso está lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, e Romanos capítulo 3 e versículo de número 20. Olha o que diz Romanos capítulo 5 e o versículo de número 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, ou seja, para que o meu pecado fosse evidenciado. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, porque a lei não tem como salvar. Então, onde a lei evidenciou meu pecado, mostrou meu pecado, a graça veio me libertando e me salvando dos meus pecados. Romanos 3:20 ainda assim diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, querido, não tem como eu ler Levíticos capítulo 19, versículo 28 como um texto prescritivo, mas hoje nós lemos esse texto de forma descritiva, ou seja, que ele está só descrevendo um fato, descrevendo uma situação histórica que aconteceu em um determinado tempo, que ficou preso em um determinado tempo, que não transpassa para a nossa cultura, para o nosso tempo. Portanto, deve-se ler Levíticos capítulo 19, versículo 28, de forma descritiva e não prescritiva. Olha lá, como é que está esse texto na Septuaginta. E incisões por causa de uma alma não fareis em vosso corpo. Olha, e é interessante como é colocado na Septuaginta, por causa de uma alma, como que se aquela incisão fosse beneficiar aquela alma. E pontos de desenhos não façais em vós, eu sou o Senhor, o Deus de vós. A expressão em análise, esticar ou gramar, tem sido definida como aquilo que é desenhado ou escrito, quanto a estigme tem o sentido de um ponto, entre outros sentidos. Portanto, a expressão transmite a ideia de pontos de desenho, o que se ajusta coerentemente a uma tatuagem. Tá bom? Então, isso como está na Septuaginta. Que nós já falamos. Tá? Então, vamos lá. Então, querido, diante de tudo que nós lemos, nós estamos caminhando para a conclusão desse vídeo. Então, a palavra tatuagem, como a conhecemos hoje, ela foi, hoje, como a sua conotação de fazer desenho no corpo,
tem seu início moderno já no século XVIII, quando um navegador britânico, James Cook, ele aporta ou ele chega no Tahiti e ele vê alguns nativos, né, com algumas marcas no corpo, com alguns cortes no corpo, e aqueles cortes eles preenchiam com tinta preta, formando uma palavra ou uma figura. E aí deu-se o nome de tatuagem. No ano 3100, a tatuagem era feita apenas nas mulheres. Por quê? Para identificar essas mulheres fazendo parte do harém do faraó ou que estavam ao serviço de algum sacerdote. Então, no ano 3100, as mulheres eram marcadas ou feitas tatuagem para identificar. Ela faz parte do harém do faraó ou ela está a serviço de algum sacerdote. No ano 3300, isso antes de Cristo, foi achado um corpo congelado com 61 tatuagens no corpo. No quinto século, a tatuagem era muito usada no Japão, com duas finalidades. Primeiro, para enfeitar o corpo, e segundo, para identificar um criminoso. E você sabe que existe tatuagens que cada tatuagem ela tem um sentido, ela tem um significado. Os criminosos também, quando desenham, por exemplo, um palhaço no corpo, ele está dizendo que ele é um matador de polícia. Então a tatuagem tem essa conotação, tem esse sentido de identificar até o que aquela pessoa faz. Então no quinto século antes de Cristo, isso já antes de Cristo, no Japão isso já era feito para enfeitar o corpo ou identificar os criminosos. Os soldados romanos também faziam tatuagem, ou os romanos faziam tatuagem. Com qual sentido? Nos escravos, nos criminosos, e os soldados também era feita tatuagem para que não houvesse deserção. Ou seja, se ele abandonasse a legião, ele seria identificado como um desertor. Portanto, era feita uma tatuagem no soldado também. Gente, rapidinho, aquilo que ele falou sobre a questão de que cada tatuagem tem um significado não vai contra aquilo que eu disse já no início do vídeo, falando que tem pessoas que fazem a tatuagem, mas fazem sem um simbolismo por trás. A pessoa em si, ela não tem essa consciência, então ela faz sem saber do simbolismo. Só que tem pessoas que sabem, ou até mesmo dão um simbolismo para a tatuagem, mas tem uma diferença entre a pessoa e o significado da tatuagem em si. A pessoa pode trazer o significado, mas a tatuagem em si já tem o seu próprio significado, ok? Então o que o pastor Luiz está dizendo não é contra aquilo que eu disse anteriormente. Eu só fiz uma distinção de uma pessoa para uma tatuagem, ok? Na Idade Média, a tatuagem foi banida por uma interpretação equivocada de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, aonde Paulo diz que lá nós somos templo do Espírito. Também aqueles que advogam dizer que a tatuagem é pecado usam esse mesmo texto de maneira equivocada. Porque 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 não está falando de tatuagem. Lá o contexto histórico é o contexto em que uma igreja que vem da prostituição, alguns que vêm da prostituição, uma igreja que está inserida nessa cultura de prostituição, então Paulo diz que nós ou eles eram um templo do Espírito que não poderiam se contaminar ou se deixar levar pela prostituição. Paulo não está falando de tatuagem nesse texto, tá certo? No século X, século XI, os cruzados também usavam tatuagem para identificar-se como sendo soldados de Jerusalém, ou seja, aqueles que iriam libertar Jerusalém da mão dos árabes ou da mão do muçulmano. Então eles também faziam tatuagem. No século XIX, aonde foi patenteada a primeira máquina de tatuagem como nós conhecemos hoje. Antigamente era feito corte com lancetas, tipo de faca para fazer. No século XIX, então, inventou-se uma maquininha para fazer essas lacerações no corpo sem
precisar fazer cortes profundos. Ela já faz esses pequenos pontos de furo e já vai colocando tinta ali para formar a letra ou a tatuagem que seja. Vamos analisar o seu aspecto cultural e vermos se este costume transpassa de cultura para cultura. O que colocamos até aqui nos dá condições de entendermos que há coisas dentro da cultura bíblica que algumas coisas transpassam o tempo e há coisas que foram vividas dentro daquela cultura. Portanto, não deve transpassar para a cultura odierna, senão teríamos problemas enormes de ordem doutrinária. Então, querido, o que está dito lá, Levíticos, ou seja, o que nós conhecemos como judaísmo, ali esse primeiro judaísmo até o judaísmo do segundo século, ou do segundo tempo, esse judaísmo, culturalmente, ele está preso dentro deste tempo, dentro desse momento. Ainda que nos dias atuais os judeus ortodoxos mantenham partes dessa cultura, esta cultura ficou presa naquele período, para aquele período. Esta cultura do decálogo, ela não serve para nós, ela não transpassa, ela não chega até nós. Então é algo que eu não posso querer viver mais, porque foi preso dentro de uma determinada cultura que já não existe mais. Toda a sociedade humana é um empreendimento de construção do mundo. Isso diz Peter Berg no seu livro. Rapidinho, pessoal. Decálogo é os 10 mandamentos. Tá bom? Livro do céu sagrado. Então a sociedade, a cultura humana, ela vive num eterno construto. Então hoje a cultura nossa é de uma forma, daqui a 20, 30 anos a nossa cultura vai ser de outra forma. Então por isso que Peter Berg diz que a sociedade é um eterno construto e é um empreendimento humano, porque somos nós que lapidamos, somos nós que transformamos, somos nós que melhoramos a cultura ou pioramos a cultura. Então, portanto... Rapidinho de novo. Quando ele fala do decálogo, ele não está especificamente preso nos 10 mandamentos, ele está falando das outras leis que abordam a questão cultural. Então ele está preso nisso daí. Não que os 10 mandamentos não sejam aplicáveis a nós. Pelo contrário, essa lei moral ela é totalmente aplicada a nós. Porque até então faz parte da ética cristã, a parte da moralidade cristã. Por isso que ela é aplicada a nós hoje do que as outras leis, que são leis civis e cerimoniais. Tanto aquilo que foi dito lá está preso lá no século XV a.C., não transpassa para a nossa cultura. A cultura é uma realização humana e essa realização é dinâmica, não está estática e fechada, ela se adapta ao seu tempo. Se eu for ler esse texto de forma prescritiva, querido, então eu tenho que trazer todo o arcabouço para os nossos dias. E aí eu vou dizer, a cultura ela é estática. A cultura não é dinâmica, a cultura não muda, a cultura não se transforma, não se transmuta. É isso que esse enunciado quer dizer. A cultura ela é dinâmica, a cultura ela é viva. E ela é uma realização humana, ela é uma produção humana. Sendo uma produção humana, ela é dinâmica. Então aquilo que aconteceu lá no século XV a.C., em que esse texto foi escrito, ficou preso lá no século XV a.C., não transpassa para a nossa cultura. Portanto, o crente pode, deixa eu arrumar mais essa palavrinha aqui que está errada, me desculpe. Onde que nós estamos? Nós estamos aqui. Só arrumar aqui 1 minuto. Pronto, arrumar. Então, de tudo que nós vimos até aqui, todos os pontos que nós elencamos aqui e falamos sobre ele, qual é a conclusão? Portanto, o crente pode sim fazer tatuagem. Não há na Bíblia nenhuma proibição para não fazer. Ah, pastor, mas o senhor é da Assembleia, o senhor está falando isso? Não, eu estou sendo coerente com a verdade bíblica. Você não tem nem no Antigo nem no Novo nenhuma proibição em relação
a fazer algum tipo de tatuagem. Não há nenhuma proibição. Não posso ser aqui levando e dizer para você, não, é proibido pegar um texto que eu tenho que ler de forma descritiva e ler de forma prescritiva e dizer, não pode, não. Eu leio o texto de forma descritiva. Então, a Bíblia não condena quem faz tatuagem ou quem tem tatuagem. Mas, calma aí, antes de você me xingar, me chamar de herege. Nós temos o mas. E é aqui nesse mas que eu encerro esse vídeo e que você pondere isso que eu vou dizer. Mas precisamos ponderar algumas coisas para nortear a nossa vida diante de Deus. Mas principalmente nossa postura diante dos outros, inclusive aos domésticos da fé. Veremos alguns pontos antes de decidirmos em fazer uma tatuagem. Então eu disse a você, portanto, o crente pode sim fazer tatuagem. Não há na Bíblia nenhuma proibição para não fazer. Mas nós temos um mas. Vamos ver o que diz esse mas. Primeiro, o que você tem que levar em consideração? Rapidinho, pessoal. Por mais que a gente seja uma pessoa que entende as escrituras sagradas, que a gente estuda as escrituras sagradas, que a gente tem uma mente mais aberta, não no sentido libertino, mas no sentido de liberdade, ou seja, em Cristo temos uma liberdade, uma certa liberdade, a gente precisa entender que tem pessoas que são calouras na fé, pessoas que vão para a fé e que vão com uma mente fechada, uma mente que tudo é pecado, uma mente que se você for homem, usar barba ou cabelo grande, a pessoa vai ver que você não é um cristão. Infelizmente tem pessoas assim. Eu não digo nem tanto no meio reformado, é mais no meio pentecostal. Essas pessoas, elas não estão em um momento propício para ter um alimento sólido. Elas estão no período do leite materno. Por isso que a gente precisa ter compreensão que essas pessoas, elas se escandalizam com determinadas ações. Por exemplo, eu ando com esse anel de caveira. Mas infelizmente, uma pessoa se escandalizou por conta de mim. Por conta que eu falei, então, eu sou cristão. A primeira coisa que a pessoa foi ver foi o meu dedo. E viu o anel de caveira. Ela teve um preconceito, me taxando de uma pessoa satânica, uma pessoa que deveria ficar de banco por conta da minha transgressão, mas não tem nenhuma passagem bíblica que proíbe o uso de anéis, principalmente anéis de caveira. Mas infelizmente a pessoa ficou escandalizada. Logo eu tive que tirar o anel para que ela não ficasse escandalizada. Então quando eu vou em algum lugar que a maioria das pessoas são pessoas com a mente fechada, pessoas legalistas e moralistas, por mais que elas tenham essa mente fechada, querendo ou não, são irmãos na fé. Até, lógico, se elas seguirem todo o exemplo bíblico na grande maioria, se as pessoas saberem o que são as doutrinas cardeais da fé cristã, as doutrinas essenciais, os dogmas, se elas acreditarem naquilo que é o essencial para a fé cristã, logo ela é uma irmã ou irmão em Cristo. A partir do momento que essa gama de dogmas, de doutrinas, de coisas que são essenciais para a fé cristã são totalmente diferentes, aí já não é. Não tem como falar que um testemunha de Jeová é um irmão na fé comigo, ou que o pessoal da Congregação Cristã do Brasil é irmão na fé comigo, ou o pessoal da Universal, não tem como. Mas quando você vê uma pessoa que ela segue certinho as questões básicas, aí sim, aí dá pra falar, aí dá pra você amenizar aí, pra você não escandalizar a pessoa lá que tá caminhando. Por mais que ela tenha 30 anos na fé, ela ainda está caminhando aos pouquinhos, ainda está no período da ignorância. Aí a gente precisa ser compreensível com essas pessoas, senão essa pessoa vai se escandalizar, e essa não é a ideia. Por isso que eu tiro o anel quando eu estou perto dessas pessoas, e quando eu saio do hall dessas pessoas, eu coloco novamente, porque eu sei que
as outras pessoas não se escandalizam. Por isso que a gente tem que ter esse discernimento. E Paulo fala muito isso em Romanos 14 e em Romanos 15. Que a partir do momento que a gente se torna pedra de tropeço para o irmão, logo pecamos. E tudo aquilo que é feito de má fé também é pecado. Então por isso que precisamos ponderar tudo isso, para que a gente não venha a ser pessoas que são pedras de tropeço. Essa é a ideia. Deus será glorificado em sua tatuagem? O nome dele vai ser glorificado? A tatuagem que pretende fazer ofenderá a santidade de Deus? Você vai desenhar um demônio no seu braço, no seu corpo, sei lá onde? E esse demônio vai glorificar ao Senhor? Ou essa... A primeira coisa que eu imaginei foi... Ai, caramba. Um pentagrama bem grandão aqui no meio do peito, assim. Um bodão do lado. Ai, caramba. Ai. Essa serpente, sei lá o que você está pensando, vai glorificar o nome do Senhor? Se a resposta for sim, desista dela. Vai ofender, não vai glorificar, desista. A motivação em fazer uma tatuagem, despertar interesse sensual ou sexual no sexo oposto, vou desenhar aqui um desenho que vai despertar a libido de outros homens, é para isso que você vai fazer? Não faça, porque você vai estar pecando, porque você vai induzir outro a pecar. Sua tatuagem vai produzir algum tipo de escândalo ou controvérsia? Irmão, aqui vale Romanos capítulo 14. Se o comer carne escandaliza o meu irmão, então eu não como, porque ele é fraco. E se ele é fraco, o que eu vou fazer? Vai escandalizar ele ou vai trazer algum transtorno à fé dele? Então eu não faço. Então essa é a pergunta que você tem que fazer. Sua tatuagem que você vai fazer vai produzir algum tipo de escândalo ou controvérsia? Se for, não faça. Você está disposto a ter pelo resto da vida uma tatuagem em seu corpo? É algo ponderável, que você vai colocar no seu corpo e vai ficar lá. E para tirar também isso é muito caro. Quinto, você tem idade suficiente para fazer uma tatuagem? É de maior? Não? Então não faça. Seus pais aprovam? Não aprovam? Então não faça. Se você é menor de idade e seus pais não aprovam esta prática, desista imediatamente do projeto. Você deseja fazer uma tatuagem porque está na moda? E quando essa moda acabar? A moda agora é desenhar um chifre na testa. Beleza, desenha um chifre na testa porque é moda. E quando essa moda passar? O que você vai fazer com esse chifre aí? O que você vai fazer com essa marca que está aí na sua testa aí? Eu estou dando um exemplo. É por moda? E quando a moda passar, terá valido a pena? Agora é moda desenhar uma árvore, um chifre na testa. Pronto, a moda passou, e depois? O que você vai fazer com isso daí? Se for por moda, desista. Você deseja fazer uma tatuagem porque deseja agredir alguém? Será que o desejo em si não é uma maneira de rebelar-se contra alguém? Você quer agredir quem? Você quer agredir o seu ministério? Por exemplo, eu acabei de falar para vocês aqui que fazer uma tatuagem não é pecado. Mas, por exemplo, aqui no nosso RI, da nossa denominação, é vedado o uso de tatuagem. Na nossa denominação é vedado o uso de tatuagem. Mas eu estou dizendo para você que se você quiser fazer, você pode fazer, desde que você não agrida outras pessoas e muito menos o seu ministério, aonde você congrega. Se aonde você congrega lá não tem este uso, não tem esse costume, então não faça. Por que você vai fazer uma coisa para agredir o seu pastor, para agredir sua igreja, para agredir o RI ou o estatuto da sua igreja? Pessoal, isso aí é uma coisa muito importante. Porque tem pessoas que estão em uma igreja legalista, moralista, a pessoa não gosta,
desse jeito da igreja e a pessoa continua na igreja só que fazendo atrocidades. Por exemplo, eu congreguei numa Assembleia de Deus que não poderia cabelo grande e nem barba e nem anéis. Aí o que eu fiz? Eu tive que respeitar o RI, que é o regimento interno da igreja, que é o quê? Cabelo baixo, sem barba, sem anéis. O único anel que você poderia usar seria a aliança de namoro ou casamento. Lógico que tem um noivado nisso tudo aí. Mas só poderia isso daí. Você não poderia usar um cabelo grande. Você tem que tomar lá, na época, eu não sei se mudou, mas na época nem um corte degradê você poderia ter. Nem um moicano, ou nem raspar dos lados e deixar em cima. Não, teria que ser um corte social normal. Socialzão normal, tipo, passar a 1,5 dos lados e deixar, sei lá, 2 em cima, sabe? Ou o máximo possível deixar um pouco grande em cima, porém dos lados maiorzinho também, pra você pentear. Então lá era assim. Eu tinha que respeitar o RI. Porque eu congregava na igreja. A partir do momento que eu tava discordando totalmente, eu saí da igreja, já era, eu fui pra uma outra igreja. No caso lá foi um caso à parte, porque eu não saí da igreja porque eu quis. Foi porque eu mudei de cidade. Tava no Paraná e vim pra São Paulo. Mas quando eu congregava na igreja do pastor Luiz, eu tinha que respeitar o RI. Eu não poderia simplesmente deixar o cabelo grande porque o RI tá bem explícito na página 19. Eu não poderia usar short quando eu fosse para a igreja ou fazer algum evento dentro da igreja, porque o RI é bem explícito. Então, você tem que respeitar o RI. A partir do momento que você deseja transgredir, você sai da igreja e vai para uma igreja que não vê problema nisso. Detalhe, é uma igreja com liberdade e não libertina, porque a libertinagem ela envolve a questão da irresponsabilidade, envolve a questão de algo imoral. Agora, quando você vai para uma igreja, por exemplo, eu saí da Luz Divina e fui para uma igreja presbiteriana, até agora, tranquilo, cabelo grande, penteio para trás, tranquilo, uso os anéis, ninguém se escandaliza, de boa. Mas se eu fosse fazer isso dentro de uma igreja que já tem uma descrição de normas pré-estabelecidas, eu não tenho que mudar essas normas. Eu posso dar um toque pro pastor, então pastor, eu não concordo com isso e aquilo. Ele respeitosamente vai conversar com você para falar sobre aquilo que é bíblico e aquilo que é imposto como RI. E se é imposto como RI, você tá sabendo aquilo que você tem que fazer. A partir do momento que você transgride esse RI, isso se torna pecado. Por quê? Porque você está infringindo uma lei. Por mais que ela não seja bíblica, mas ela é para uma conduta de convívio social dentro da igreja. Você não pode transgredi-la. Por isso que você tem que tomar muito cuidado na igreja que você congrega. Porque se você é de um estilo e a igreja não gosta do seu estilo, não é que a igreja não gosta do seu estilo, é que a igreja proíbe o seu estilo. Tipo, então, você não pode andar com calça rasgada aqui, você não pode deixar o cabelo grande, sua barba tem que estar mais ou menos média, não pode estar muito grande. Então você tem que partir para uma outra igreja. Porque, a não ser que tu mude e se adapta ali o RI. Mas se você não concordar, você busca uma igreja que, não é que concorde, mas que seja um pouco mais liberal, não no sentido pejorativo, mas no sentido bom, liberal, liberdade em Cristo, para você poder estar congregando na igreja. Para não ocorrer, como o pastor Luiz disse, uma agressão ao ministério, ao pastor ou aos membros. Para que vai fazer isso? Então, querido, na hora de fazer a tatuagem, são alguns pontos que você tem que ponderar. Então, para terminar, e esses pontos aqui eu peguei de um autor que eu acabei me esquecendo, e não sei o nome do autor, por isso que eu coloquei autor desconhecido. Então ele termina dessa forma essas reflexões. Fazer uma tatuagem não é pecado. De fato, biblicamente, não é. Ninguém possui o direito de intrometer-se na vida de quem quer que seja, proibindo ou incentivando uma pessoa a fazer ou não uma tatuagem. Eu não tenho esse direito, mas se eu estou dentro de uma denominação que ela rege dessa forma, então eu tenho que respeitar o que está dito ali.
Toma emprestadas palavras de Paulo, que na sua carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, ensinou: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Isto posto, seja criterioso, prudente e sábio na sua decisão, pense, pondere, sabendo que um ato equivocado poderá lhe trazer sérios aborrecimentos. Lembre-se de que toda decisão tem consequência. Você está disposto a sofrê-las? Então, querido, você pode fazer uma tatuagem se você quiser, mas leve em consideração esses pontos aí que está na sua tela. Leva em consideração, deixa eu tirar um pouco a tela aqui, está atrapalhando vocês aí. Esse último ponto aqui, vai sumir um pouquinho ao meu rosto aí, tá? Porque eu quero que vocês vejam o que está escrito aqui embaixo, tá? Então, leve em consideração esses pontos que está aí na sua frente, está aí na sua tela. Se fazer tatuagem vai trazer transtorno, vai trazer discórdia, vai trazer uma porção de dificuldades para você, para o seu ministério, para os seus irmãos, querido, meu conselho a você: não faça, ainda que a Bíblia não proíbe, ainda que a Bíblia não fale nada sobre isso, te dê liberdade até para fazer isso, mas seja cauteloso, seja prudente. Leve em consideração todos esses fatores que estão aí à frente da sua tela e decida. Faça aquilo que for melhor, não só para você. Eu não tenho que pensar o que é melhor só para mim. Eu vivo numa comunidade, eu vivo dentro de um corpo, eu vivo dentro de uma igreja. Eu tenho que pensar no bem do todo, da igreja, dos meus irmãos. Vai contribuir para os meus irmãos, vai edificar os meus irmãos, vai trazer algum tipo de transtorno para os meus irmãos? Se for trazer algum tipo de transtorno para os meus irmãos, então, querido, é melhor não fazer, é melhor deixar isso para lá, porque é melhor você glorificar a Deus, é melhor você manter a sua comunhão com Deus do que você fazer uma tatuagem e perder a comunhão com o seu Criador e com os seus irmãos. E eu quero encerrar com este site, está aí na telinha para vocês, do significado de algumas tatuagens. Essa figura, a Hansá, que é a mão de Fátima, o que ela significa? É um amuleto, simboliza proteção contra as energias negativas de todos os tipos. Ora, você como cristão, você vai fazer uma tatuagem dessa daí, você está dizendo que você é um pagão, porque você não crê que Deus é poderoso para lhe proteger. Você precisa colocar uma figura dessa para que Deus lhe proteja. O nó celta, o que significa o nó celta? Significa, é outro amuleto de proteção. Ora, querido, você está em Cristo. Se nós estamos em Cristo, Cristo é aquele que nos protege. Cristo é aquele que nos livra de todos os males. Nós não precisamos de nenhum tipo de amuleto da sorte, de nenhum tipo de amuleto que me traga proteção, porque nós já somos de Cristo, Ele nos protege. Deixa eu ver outro tipo de tatuagem. Essa águia aí, ela é interessante. Dá uma olhada nessa águia, tem uma serpente. Olha o significado dessa águia aí. Animal popular em tatuagens de tamanho grande, a águia é o símbolo universal do poder, além de remeter à força, à autoridade, à vitória e à proteção espiritual. Você precisa de um desenho no corpo para dizer que você está protegido. Cristo é que nos protege. Então você tem que ter critério até nisso na hora que você vai fazer uma tatuagem. Eu quero encerrar com esta figura aqui, ó. Deixa eu ver se é essa. Não. Esta aqui da cruz. São duas cruzes aqui.
E eu encerro aqui. A cruz e seus variados tipos são populares em tatuagens religiosas, tanto femininas quanto masculinas, especialmente a cruz latina, que representa a luz, a reencarnação e Jesus. A cruz latina aqui, meu irmão, é isso aí que você vai fazer no seu braço? Dizendo que você é um tipo de pessoa que acredita em reencarnação. Querido, como diz o apóstolo Paulo, eu posso todas as coisas, mas nem tudo é lícito. Eu espero que esse vídeo ajude você a refletir naquilo que você vai fazer. Eu deixei provado a você que não há nenhum texto na Bíblia que lhe proíba fazer tatuagem. Não tem nenhum texto. O texto de Levítico não pode ser lido de forma prescritiva, tem que ser lido de forma descritiva. Se eu quiser ler o texto de forma prescritiva, como diz Tiago, se eu viver um único ponto da lei e tropeçar nos demais, tudo perdeu valor. Ou eu vivo toda a lei no seu arcabouço completo, ou não tem como eu viver um só mandamento e desprezar todo o resto. Então, biblicamente falando, não é pecado e não é proibido fazer tatuagem. Mas você tem que ponderar o que você vai fazer. Voltando àqueles pontos que nós colocamos aqui, você tem que levar em consideração. Um ponto só vou deixar aqui e encerro. A tatuagem que você vai fazer vai glorificar o nome do Senhor? Vai agredir a santidade de Deus? Vai, então não faça. A tatuagem que você quer fazer, como nós vimos aí, tem alguma conotação religiosa, de algum fundo religioso? Tem? Então não faça. Meu irmão, pondere o que é que você vai fazer e o que é que você vai fazer no seu corpo. Por exemplo, para nós, nosso ministério, que nós somos regidos por esse RI, para nós o uso é vedado. Para nós o uso é vedado. Eu faço parte e um dos pontos que eu tenho que analisar, que foi colocado aqui, é que se aquilo que eu vou fazer vai agredir alguém ou o meu ministério, ou vai trazer transtorno para o meu ministério. No nosso caso aqui da Luz Divina, é vedado o uso de tatuagem. Mas se porventura você faz parte de um ministério que não tem esse tipo de restrição, então não tem problema. Até aqui mesmo, dentro do nosso ministério, aqui na Luz Divina, aqui no nosso ministério aqui, há alguns irmãos que têm tatuagem, que já fizeram tatuagem, já vieram assim, com o corpo tatuado, e nós não colocamos nenhuma restrição. Então, querido, usar ou fazer tatuagem não é pecado, mas você precisa ponderar se aquilo que você vai fazer no seu corpo vai glorificar a Deus ou se vai agredir a santidade de Deus. Que Deus muito te abençoe e que esse vídeo possa lançar um pouco mais de luz sobre esse assunto que é tão debatido e polemizado nas igrejas por falta de uma análise um pouco mais aprofundada. Que Deus abençoe e te ajude até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Então é isso, pessoal. A aula de hoje basicamente foi uma aula sobre tatuagem, onde vocês viram que tatuagem em si não é o problema é o que está por trás da tatuagem, principalmente se você for cristão. Não é só o significado da tatuagem que está... Poxa, quase que jogar cenas aqui. Não é só a tatuagem que está em jogo, o significado dela, mas também aquilo que a sua igreja propõe como RI, o regimento interno. Por isso que nós, como cristãos, necessitamos fazer essa peneirar tudo que é bom pra gente, tudo que é lícito pra gente, tudo aquilo que convém pra gente como cristãos, e também jogar fora aquilo que não convém. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Não se esqueça aí de dar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.